Ei, gente, boa tarde pra você, Globo Esporte tá no ar ao vivo, 1h01. Vem porque voltamos ao calendário dos mineiros no nosso Brasileirão. O Cruzeiro vai jogar na quinta-feira contra o Cuiabá e hoje 4 jogos, um deles o Bragantino contra o Atlético, 9h30 com transmissão do Premier. Gabriel Milito, vai ter muitos desfalques, jogadores servindo suas seleções, outros jogadores machucados, inclusive o Hulk, e ontem mais uma baixa. O Hulk já veio direto aqui para ser atendido pelo médico do Atlético. Desespero também por não saber a gravidade da lesão, né? Guilherme Arana, Atlético Mineiro. A cara já entrega. Com 7 desfalques, Milito vai ter dor de cabeça para montar o time contra o Bragantino. Arana, Franco e Vargas estão com as seleções. Rubens, Otávio, Hulk e Mariano no departamento médico. Com tanta gente de fora, as peças menos utilizadas vão ganhar espaço na equipe. O jovem Cadu, que só foi titular 2 vezes no ano, deve formar o ataque com Paulinho. Eu me sinto bem à vontade em qualquer posição, assim, tanto de centroavante quanto pela ponta, mas vou estar sempre disposto a ajudar a equipe da melhor forma possível e onde o Milito me colocar, eu vou estar dando o meu melhor. Milito vai mesmo precisar do melhor da equipe. O time está invicto no Brasileiro e tem o melhor início desde 2009, mas vem de 2 empates nas últimas rodadas. Aliás, é o resultado mais comum dos 6 jogos até agora. Eu sou consciente das baixas que temos, dos jogadores que se vão. Tenho consciência das baixas que temos, dos jogadores que fomos perdendo. Tenho consciência que jogamos 9 partidas do Brasileirão, todas muito difíceis, e que o grupo foi reduzido. Mas continuaremos trabalhando e considerando o melhor para cada jogo. Considerando que é o melhor para cada partido. A história do Atlético contra o adversário de hoje é de boas lembranças. Só perdeu uma vez no histórico do confronto e foi lá em 98. Em 2021, o Atlético levantou a taça do Brasileiro diante da torcida, depois de um jogo contra o Bragantino do Mineirão. Ergue a taça! Galo campeão! E na última partida entre eles, deu Galo. Vitória por 2-1 com um golaço de Igor Gomes. Vai ter estrela sim, lá em Bragança Paulista. Depois de tantas vezes como opção do treinador no segundo tempo, Igor deve aparecer entre os titulares hoje. Com essa mentalidade de querer ganhar, com a mesma valentia que jogamos sempre e com a mesma ideia de jogo que temos. Só vamos trocar os nomes. Galo e Bragantino, 9h30 ao vivo no Sport TV. Desfalque é sinônimo de oportunidade. Vamos ver o provável time do Milito para hoje à noite? Que deve entrar em campo com Everson, Saravia e Bruno Fux e Lemos. Aqui pode jogar o Rômulo também, gente. Meio de campo com Alisson, Batalha, Igor Gomes, Scarpa, Zaratio, Armando e no ataque Paulinho e Cadu. Pedrinho e Allan Kardec também podem ser opções para esse jogo. Mudar de assunto. Cláudio Rezende, um abraço. Bom dia, Cláudio. Alô, Cirilo, um abraço, bom dia você também. Quem se liga no Rádio Esportes da Itatiaia, os nossos comentaristas, hoje aqui, em Bragança Paulista, o Galão da Massa vai com um time diferente. O Galo com mexidas, a gente vinha destacando durante toda a semana, e muitas mexidas por conta de lesões de jogadores em seleções sul-americanas. E por conta disso, o técnico Gabriel Milito vai ter que utilizar mais o elenco. É o jogo que ele vai ter que fazer mais mexidas e que vai ter menos opções também no banco de reservas. O Atlético viajou aqui para Bragança Paulista, Cirilo e amigos, com apenas 20 jogadores. Normalmente viajam 23, 24, mas o treinador preferiu trazer aí um elenco mais enxuto do que, por exemplo, alguns garotos da base que treinaram nesses últimos dias lá com os atletas na cidade do Galo. A gente destacava em manchete, Cirilo, que esse duelo entre Galo e Bragantino, ele tem muito equilíbrio na história desse confronto. O Bragantino, na verdade, ganhou do Atlético só uma vez em campeonatos brasileiros, foi lá em 1998. Ainda se chamava Clube Atlético Bragantino. Depois que virou SAF, virou o Red Bull Bragantino, o Galo nunca perdeu para o time aqui do interior de São Paulo. E no ano passado quebrou a casca, ganhou pela primeira vez aqui no estádio Nabi Abichedi, que sempre é complicado, né? São muitos empates aí, eram 8 empates entre as equipes jogando aqui na casa do Bragantino.
Mas é o seguinte, Cirilo, os jogadores do Atlético estão descansando no Hotel Tauá Resort, que fica aqui em Atibaia, cidade vizinha a Bragança Paulista. E ontem os atletas chegaram aqui por volta de 9 horas da noite. Teve o voo fretado, partindo de Confins até Guarulhos, e de Guarulhos o trecho final de ônibus, ali pouco mais de 1 hora. Os jogadores chegaram, não teve nenhuma atividade por aqui, porque o Milito fechou a preparação ontem em Belo Horizonte. E aí, qual será o time do Atlético que começa o jogo de hoje? Até pelas ausências, não tem muito mistério, né? Pelo treinador atleticano. Hoje a tendência é de que o Batalha jogue como volante, ele vinha sendo zagueiro, mas hoje o treinador não tem o Otávio, que segue lesionado, e não tem o Alan Franco, também poderia fazer essa função ali de primeiro volante. O que a gente está apostando aí, Cirilo? Numa linha de 3 defensores, com Saravia fazendo o trio na saída de bola ali, com o Bruno Fux e mais um, vai o Igor Rabelo, Lemos ou até o Rômulo, pode pintar qualquer um. No meio campo ali, Batalha de volante, seriam 2 meias, Zaratio, Pedrinho ou Igor Gomes. Igor Gomes, que ano passado fez um dos gols da vitória do Atlético aqui, o outro foi do Hulk. O Igor Gomes fez o gol que selou a vitória do Atlético. Pelas alas, de um lado o Alisson, de outro lado o Scarpa. O Palácio chegou a ser testado, viu, Cirilo? Até porque o Alisson não estava em todos os treinamentos, né? Estava lá com a seleção sub-20. Mas a tendência é de que comecem esses dois, Alisson, Scarpa, e lá na frente, Paulinho e Cadu. Esse deve ser o Atlético. Eu sinceramente quero saber também como vai ser a postura desse time do Galo no jogo, porque o Milito gosta da posse de bola. O Galo foi o time que teve mais posse de bola na Libertadores na fase de grupos. Hoje, com muitas mudanças no time, principalmente no meio campo, vamos ver se o Galo vai tentar de novo ter o seu estilo de jogo, ou se pode mexer um pouquinho pelas ausências e por ser um jogo também como visitante. Eu rolo a bola pra vocês aí, Cirilo. Vejamos, Edu Panzi, um abraço, bom dia, Edu. Tudo bem, Cirilo, um abraço. Tudo bem, o Cláudio trouxe aí as escolhas possíveis do Milito pro jogo de hoje. Fato é que é uma dificuldade maior para ele formar esse time, né, com tantas ausências e também o andamento do jogo. Você acredita em um Atlético novamente protagonista ou tentando ser no jogo de hoje, Edu? Acredito que o Atlético vai tentar ser protagonista, vai tentar ter a posse de bola. No Campeonato Brasileiro, o Atlético é o time que tem mais posse de bola e o Bragantino não está nem entre os 10 iniciais com mais posse de bola. Mas você pega o Bragantino da Sul-Americana, por exemplo, bate quase 60% de média de posse de bola. Então são duas equipes que gostam de ter a bola. Agora, o Galo tem que ficar muito atento a um fator específico e que envolve o Bragantino: gols no início. O Bragantino contra Corinthians, contra outras equipes que enfrentou no Campeonato Brasileiro, são pelo menos 3 jogos, mais o Souza na Copa do Brasil, fez gols antes dos 10 minutos iniciais. Então ele abre o marcador, começa o jogo com muita força ofensiva, pressionando, aquela pressão da equipe que joga em casa, vai para cima do adversário e tem sido feliz, tem sido eficaz, ele tira proveito dessa pressão inicial para fazer seus gols. E aí os adversários precisam correr atrás. E jogar correndo atrás é sempre muito mais difícil. Eu acredito que o Atlético tem que ficar muito atento a esses primeiros 20, 25 minutos do Bragantino, que são fortes, e o Galo tentar jogar nesse início. E para tentar montar o Atlético, Cirilo, é preciso entender o mecanismo de jogo que o Milito gosta. Ele gosta de jogar com alas. E, gente, ala joga diferente de lateral. Uma coisa é um ala, outra coisa é lateral, porque senão não haveria diferença de nomenclatura. Seria tudo ala ou seria tudo lateral? E não é. O lateral, especificamente lateral, muitas das vezes ele não ataca como ponta. Ele vai subir como lateral, mas não é o ponta, e defende como lateral. O ala não. O ala, ou ele ataca como ponta e muitas das vezes defende como lateral. O Arana, quando joga pelo Atlético, ele é ala. Ala. Defende como lateral, fecha uma linha de 4 e ataca como um ponta pela esquerda. O Scarpa, do outro lado, ele é um meia. Ele praticamente não é um ala, jogando pela direita, porque ele não volta para fechar a linha de 4. Ele é um meia que joga aberto, simples. Aí, para marcar, ele marca sem a bola numa pressão, numa segunda linha de marcação. Sem o Arana, o Milito leva o Scarpa pro lado esquerdo. O Scarpa vai ter que fazer o papel de quê? De ala.
Porque ele vai ter que defender numa linha de 4 e atacar como ponta. A não ser que o Milito repita o Batalha fazendo a função ou as funções que fez contra Bahia e Caracas. O Batalha sem a bola era volante e com a bola era volante e sem a bola era zagueiro. Por que eu tô explicando isso? Porque se o Batalha for volante com a bola e quando o Bragantino recuperar essa bola, ele fechar uma linha de 4 como zagueiro, vamos supor que o Atlético tenha Saravia, Fux e Rômulo. Se o Batalha volta para fechar essa linha, o Rômulo fecha a esquerda. Independente de ser o Rômulo ou o Igor Rabelo. Se for o Igor Rabelo, o Fux fecha essa esquerda como lateral e o Scarpa não vai precisar voltar. Se o Milito utilizar o Scarpa apenas como apenas como volante, aí o Scarpa vai ter que fazer exatamente a função que o Arana faz. De subir como um ponta pela esquerda e de voltar como lateral. Por que o Scarpa que tem que fazer isso? Porque ele é que tem a maior capacidade. Você consegue, na sua cabeça, imaginar o Alisson fechando uma primeira linha de 4? Não. Nem eu. O Alisson é o único canhoto que poderia fazer esse lado esquerdo. Se o Milito permanecer com o Scarpa pela direita e colocar, por exemplo, o Fux de lateral e subindo como lateral, ele só vai ter destro na esquerda. O Zarate é destro, o Fux é destro. Todo mundo destro. O Atlético vai ficar capenga. Vai ficar um time igual aquela mesa de sinuca, descaída. Só vai jogar por dentro, não vai ter capacidade de jogar por fora, do lado esquerdo. Então é preciso entender o mecanismo. Não dá pra mexer numa estrutura que você vem trabalhando há 2 meses porque você perdeu peças pra seleção porque tem um cara machucado. O futebol da vida real não é o PlayStation, que você vai lá, aperta o start, muda o sistema de jogo e vai dar certo. Não, você precisa trabalhar. Você vendeu uma ideia pro seu grupo, perdeu uma peça, você vai mudar tudo. Não é assim. Então, vamos ver o que o Milito pensa. Eu acho que a função do Batalha nesse jogo vai determinar as outras funções, principalmente a do lado esquerdo, de quem for fazer o papel de ala, seja o Scarpa, quem for fazer o papel de um terceiro zagueiro, seja o Rômulo ou o Fux.